A história de José do Egito é um dos relatos bíblicos de fé, fidelidade e superação mais marcante e contada. Uma das mais lindas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio de tanto sofrimento humano. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais que todos os outros irmãos. José nasceu em uma grande família. Ele era o mais novo de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. Jacó, seu pai, demonstrou abertamente que seu filho predileto era José, presenteando com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor do pai por José, começaram a odiá-lo. Ele também tinha sonhos proféticos. Contou que tinha recebido sonhos que mostravam que ele seria o líder da família. Por causa disso, seus irmãos odiavam. Gênesis 37, versículo 9 e 11. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contar a seus irmãos. Aí ele começou a contar. Estávamos atando feixe de trigo. O meu feixe de trigo ficou em pé. Quando o meu feixe de trigo se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. O segundo sonho que teve, desta vez, o sonho foi o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. José transmitiu uma mensagem de que ele seria mais importante na família, algo inadmissível para um caçula na época. Uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. José era uma pessoa muito amada pelo seu pai. Os seus irmãos odiavam e chegaram a tramar a morte de jogaram ele dentro de um poço fundo. Mas aí eles pensaram, jogando José dentro de um poço ou matar ele, nós não vamos ganhar nada com isso. Aí acabaram desistindo de matá-lo e resolveram vendê-lo a um mercador de escravos que passava no caminho naquele exato momento. Para Jacó, o pai de José, levaram a túnica de José suja de sangue e falaram que ele estava morto por um animal. Jacó, o pai de José, ficou muito triste de perder seu filho. José foi levado para o Egito, onde foi vendido a Potifar, o oficial do faraó. José ficou como escravo. Muito tempo sofreu humilhações, sofreu muito, sofreu calúnias também. Mas ele nunca deixou de ter fé em Deus. Por isso, Deus abençoou José e ele se tornou administrador principal dos bens de Potifar. Gênesis 39, versículo 3 e 5. Faraó teve um sonho em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras. Incomodado com o sonho, Faraó convocou todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles soube interpretar o sonho. Aí o copeiro, o chefe do palácio real, lembrou-se das interpretações de José a respeito dos sonhos e falou sobre ele, que foi chamado e disse que o sonho significava um período de 7 anos de fartura, mas os 7 seguintes seriam 7 anos de grande fome. Gênesis 41, versículo 28 e 30. José aconselhou o faraó a guardar alimentos para preparar os anos de fome,
O faraó, impressionado com tanta sabedoria de José, o nomeou governador de todo o Egito. José ordena a construção de celeiros para armazenar os alimentos, produzindo nos 7 anos de fartura e nos 7 anos seguintes de seca e fome. Quando chegaram os anos de fome, José começou a vender o trigo aos egípcios e aos povos em gerais. Gênesis 41, versículos 53 e 54. A família de José em Canaã também foi afetado e seus irmãos foram para o Egito para comprar alguma comida. José viu seus irmãos, que não o reconheceram. Então os acusou de serem espiões. Ele prendeu os 2 irmãos e mandou o outro buscar seu irmão mais novo, o Benjamim, o irmão que lhe gostava muito. Quando voltaram, José montou uma armadilha e fez Benjamim parecer um ladrão. Diante da ameaça de perder o Benjamim, os irmãos de José confessaram seu pecado. Então José revelou sua identidade, falou que era o irmão deles. Eles se abraçaram, todos felizes, e José não guardou nenhuma mágoa dos seus irmãos por tudo que eles fizeram para ele. Gênesis 45, versículo 4 e 5. José mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos. E sem que eles soubessem, mandou também colocar o dinheiro deles de volta em seus pertences. Ao saber sobre José, seu pai ofereceu sacrifício a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. Ao se reencontrarem, José chorou, abraçou seu pai, sentia-se realizado por ter reencontrado. Aí, pai e filho, os 2 felizes pelo reencontro. Após o reencontro, José deu à sua família uma propriedade em uma das melhores localizações do Egito. E lá trabalharam e viveram onde prosperaram e ficaram 400 anos. Deus usou tudo o que tinha acontecido a José para salvar sua família. José reconheceu a ação de Deus em sua vida e nunca se vingou de seus irmãos. Gênesis 50, versículo 19 e 21. José sofreu muito, mas nunca deixou de ter fé em Deus. Amém? Até mais. Fiquem na paz de Jesus.